de Deus para nós meditarmos nesta hora. Ela tem um título que me chama muito a atenção, irmãos. O título: Gratidão. Gratidão. Você já meditou sobre esta palavra? A gratidão. Vamos falar biblicamente. Gênesis capítulo 21 fala sobre as 4 crises de Agar e seu filho Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada cedo, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino. Despediu ela e partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumindo a água, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi-se assentar mais à frente. Afastando-se do menino, e ela dizia: que eu não veja morrer o meu filho. Assentou-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou, falando com o Senhor. Porém ela ouviu a voz, o choro do menino, e o Senhor falou com ela e disse: Agar, o que tu tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino. Levanta daí, Agar. Levanta. Pega o menino pela mão, porque dele eu farei uma grande nação, Agar. Então o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu para o menino. Eu gostaria de meditar convosco sobre isso. Por que, querido? Por que na primeira dificuldade, na primeira luta que nós enfrentamos, a primeira coisa é dizer que vai morrer? Agar, até aquele momento, Agar não tinha passado nenhuma dificuldade, porque ela estava com Abraão. Mas foi só ela se afastar de Abraão e a dificuldade veio. E a primeira coisa que ela falou: eu não quero ver meu filho morrer. Nós estamos sozinhos no meio deste nada, e nós com certeza vamos morrer neste lugar. Glórias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus é grande, Deus é fiel. O Senhor ouviu a voz do menino e falou com Agar e disse: Agar, o que tu tens aí, Agar? Meu querido, Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu os olhos, e agora vai algo para você que está na audiência. Crises, momentos difíceis, dificuldades,
não são sinais de derrota, mas sim uma oportunidade que Deus tem dado a você, para você ver com os seus próprios olhos o agir de Deus, aleluia, na tua vida. As crises, a dificuldade quando bate na porta da nossa casa, irmão Valdelírio, ela nos dá uma oportunidade de nós verdadeiramente conhecermos mais e mais o Senhor que criou os céus e a terra. Há 18 anos atrás o Senhor me deu uma oportunidade que eu jamais vou me esquecer. Ele me deu a oportunidade de conhecê-lo. Agar, até aquele momento, ela não conhecia verdadeiramente o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e abriu os olhos de Agar. Até aquele momento, Agar estava com os olhos fechados. Quantas vezes eu e você estamos com os olhos fechados e é necessário que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que Então, por que murmurar quando Deus tem a oportunidade de abrir os teus olhos para uma nova visão das coisas espirituais? Quando Deus abriu os olhos de Agar, o Senhor disse, aleluia, porém Deus disse a Abraão, não te pareças maus aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, e tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz, aleluia. O que é crise, meu irmão? O que é dificuldade, meu irmão? O que é luta? O que é prova? Manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso, momento crítico, situação aflitiva, tudo isso é significado de crise. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Crise. No meio de tudo aquilo, aleluia, Agar tinha se esquecido de Deus. Agar tomou o pão e um odre de água e deu, aleluia. Ela tinha consigo e repartiu com o seu filho. Eu não sei, querido, eu não sei qual é a crise que você está, eu não sei qual é a dificuldade que você está, eu não sei qual é a luta que você está, eu não sei qual é o momento que você está passando, mas é necessário que nós venhamos entender. Imagine você trabalhar anos e anos numa empresa e de uma hora para outra a empresa mandar você embora. Agar tinha ficado todo o tempo ali com Abraão e Sara. Quando nasceu o seu filho, aleluia, e que Abraão foi obrigado devido à situação a mandar ela embora, aleluia, ela não entendeu o propósito de Deus, aleluia. Ela não era apenas uma serva prestadora de serviços de Sara, ela havia feito muito mais do que alguns serviços domésticos. Ela cedeu o seu próprio útero, o seu próprio corpo em favor de Sara, aleluia, para dar uma descendência a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus abriu a mente de Agar para que ela pudesse entender que tudo aquilo que ela estava passando
era a permissão de Deus. Lembre-se que através de Ismael, Deus também constituiu uma grande nação. Sofrer com a ingratidão é muito duro, dói demais, mas Deus, com a sua graça, nos fortalece para continuar a nossa jornada. Quem sabe você está aí, sofreu uma ingratidão. Você está tão perdido que está numa crise de falta de direção, não sabe para onde ir. Agar partiu andando errante no deserto de Berseba. E agora, o que seria dela? Sem casa, sem emprego, sem marido e com o filho para cuidar. A palavra errante significa sem direção, querido. Quantas vezes nós estamos sem direção? Devido à ingratidão, devido às crises, devido às lutas, devido aos problemas e às dificuldades, nós estamos perdidos. Não sabemos qual o rumo tomar. Agar estava assim, ela estava perdida, ela não sabia para onde ir. Mas o Senhor abriu os olhos de Agar. Ele abriu os olhos de Agar. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Está sem direção, sem rumo, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E quando olha para frente, a única coisa que você vê é o enorme deserto, sem vida, sem fé, sem esperança. Mas hoje você tem um motivo para se alegrar. Você que está na audiência tem um motivo. Você está perdido, você tem um motivo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Você pode acertar o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Você vai andar na verdade. Ele disse: eu sou a vida. Você vai ter a vida. Aquele que entra por este caminho chamado Jesus jamais se perderá, jamais encontrará o caminho errado. Aquele que entrar por Jesus Cristo encontrará a vida eterna. Não entre por atalhos, não desvie o seu projeto, pois Jesus Cristo tem, uma bênção para você no caminho dele, no caminho certo, no caminho correto. Quando o Senhor abriu os olhos de Agar, ela se encontrou com o Senhor. Ela começou a ter uma visão diferente. Há 18 anos, quando o Senhor se fez notório na minha vida, as coisas mudaram. O Senhor não passou luta de lá para cá, pastor. Passei muitas e muitas lutas, mas o Senhor em todas elas esteve conosco. Quem sabe você está passando esse momento difícil, não sabe qual é o caminho, conheceu tantas verdades achando que eram corretas e na verdade eram mentiras. Está aí achando que a tua vida terminou assim como Agar quando foi despedida por Abraão. Mas Deus tinha, uma nova história para Agar e para seu filho Ismael. Quando muitas e muitas vezes nós nos encontramos perdidos nesta vida, o Senhor entra e tem uma nova história. O Senhor entra e abre os nossos olhos diante de nós e nos mostra uma nova história. A partir de agora, você terá uma nova história.
aquele quadro pintado por Satanás para a tua vida, dizendo que tudo tinha terminado, que a partir dali não tinha mais nada. O Senhor apagou aquele quadro, o Senhor apagou aquela mensagem e escreveu uma nova história. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a nova história para o ser humano. Aquele que entra pelo caminho chamado Jesus, aquele que se aproxima dele, encontrará caminho de vida eterna. Aquele que entra pelo caminho de Jesus Cristo, aleluia, encontra salvação para a sua vida. Jesus é o poço que jorra água viva. Eu não sei qual é a tua sede, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei que o Senhor tem para você o melhor. Mas para isso, você precisa olhar para Ele. Agar, enquanto estava olhando para Abraão, Agar, enquanto estava olhando para Sara, Agar, enquanto estava olhando para tudo que estava ao seu redor, ela não tinha visto, ela não sabia o propósito que o Senhor tinha para ela. Quando ela saiu, aleluia, da presença de Abraão e Sara, quando ela saiu sozinha com a criança, Deus abriu os olhos dela. E quando Deus abre os olhos de uma pessoa, Ele escreve uma nova história. Lembra de Saulo? Quando Deus abriu os olhos de Saulo, ele nem era mais Saulo, ele já era Paulo. Quando o Senhor abriu os olhos de Saulo, não era mais Saulo, era Paulo. Quando o Senhor abre os olhos de alguém, é uma nova história. Quem sabe você até aqui está com a tua visão deturpada. Quem sabe até aqui você está somente olhando para os lados e não está olhando para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Eu tirei apenas 11 anos do ministério, olhando para o ministério, olhando para os meus colegas pastores, aleluia. Mas quando o Senhor me abriu os olhos, Ele disse: a obra que eu tenho contigo é maior do que isso. A obra que eu tenho contigo é bem maior do que isso que tu estás vivendo. Para você que está me ouvindo nesta hora, eu quero orar contigo. Eu quero pedir que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você comece a partir de hoje a ver o que Deus tem preparado para ti. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero nesta hora, Senhor, fazer uma oração especial ao Senhor. Meu Deus, estes ouvintes que estão me acompanhando através do dial 87.5, aqueles que estão no site, no aplicativo, Senhor, aqueles que estão no Facebook, aqueles, meu Senhor da glória, que irão acompanhar esta programação em outros horários, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Senhor, abra
os olhos de cada um, Senhor. comenzado para mí. Assim como o Senhor abriu os olhos de Agar, Vive el recuerdo, assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo, cosa que me has dejado. e ele se transformou no apóstolo Paulo. Guardo Assim como o Senhor abriu os meus olhos há quase 18 anos, Senhor. Quantos cegos espiritualmente estão aí, Senhor? Quantos cegos espiritualmente estão aí olhando para os lados, olhando para os defeitos uns dos outros e não estão vendo o propósito que o Senhor tem? Faça, meu Senhor, com que neste dia as escamas dos seus olhos venham a cair por terra e eles venham a contemplar o espiritual de Ti, meu Deus. É final dos tempos, Senhor. Os sinais estão aí fora, nos mostrando que a Tua volta está próxima. E quantas pessoas estão aí cegas espiritualmente, Senhor, olhando, meu Deus, para tudo menos para o Senhor. Abre os olhos do Teu povo, abre os olhos do Teu povo para que eles possam contemplar a beleza da Tua santidade. Esta, Senhor, é a minha humilde oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.